Salve, rapaziada, Bahia 1, Fortaleza 1 no Castelão. Péssimo resultado pro Fortaleza. Por quê? Porque continua na zona do rebaixamento. Por quê? Porque continua na lanterna da Série A. Por quê? Porque continua mais um jogo sem saber o que é vencer. Mais de 2 meses que o Fortaleza não consegue vencer. A última vitória foi contra o Juventude na Série A, no dia 10 de maio. Junho todo, julho basicamente já está se encerrando e o Fortaleza continua, e boa parte de maio também, né? E o Fortaleza continua sem saber o que é vencer um jogo na Série A. 11 pontos conquistados, não pode superar o Juventude nem o Vitória na tabela de classificação. O detalhe é que o Juventude tem 2 jogos a menos. Então, a distância para o 18º pode ainda aumentar, porque o Vitória ainda vai jogar, porque o Internacional ainda vai jogar. Então, a distância hoje é de 3 pontos para o 16º colocado e pode ainda assim aumentar com o desenrolar da rodada. Para o Bahia não conseguiu um bom resultado também, não dá para falar que foi um bom resultado. Fortaleza em crise, mesmo o jogo sendo no Castelão, o Fortaleza tem muito mais elenco, naturalmente tem um conjunto mais forte, está mais bem encaixado, tem um treinador há muito mais tempo, Renato Paiva chegou tem 3 dias, Rogério Ceni está há mais de um ano aí no Bahia, está há quase 2 anos no comando técnico do Bahia, e o Bahia jogou mais bola, criou mais chances de gols, finalizou mais, teve mais posse de bola, teve mais gols anulados, teve bola no travessão, teve gols perdidos, 2 do Lúcio Rodrigues, 1 de Juba e por aí vai, irmão. E o detalhe, né? O Bahia teve um pênalti não marcado, infelizmente, pro torcedor do Bahia, é evidente, né? Pra mim, isso foi pênalti de Iago Pikachu em Caulinho Oliveira. Iago Pikachu tenta dar o bote, ele atinge apenas aqui, ó, o tornozelo de Cauli, gera um encontro, um desequilíbrio de certo modo, o Cauli cai, isso é pênalti, irmão. Não tem muito pra onde se discutir, não tem muito pra onde correr. E aí é que tá o erro crasso, o grave erro do VAR. Os graves erros, né? O VAR é para intervir em erros claros. Se Iago Pikachu tocasse na bola e também tocasse em Cauli Oliveira, beleza, foi bola mais perna. Beleza, não é um erro claro e manifesto. Ok. Aí o VAR não tinha que intervir, nem chamar o árbitro para a cabine do VAR para checar. Professor, o Wilton Pereira Sampaio, vem cá checar. Porque foi pênalti ou não foi pênalti? Beleza. Nesse caso, o Wilton Pereira Sampaio estava muito próximo do lance e ele não marcou o pênalti. Qual é o da rapaziada do VAR? Tem um contato, um choque, o jogador do Fortaleza só atinge a perna de Cauli, no caso foi Iago Pikachu que atingiu Cauli. É um erro claro. Wilton, vem cá na cabine do VAR checar, para ver se foi pênalti ou não. Ponto. O Wilton Pereira Sampaio poderia checar e, pô, não foi nada. Cauli forçou um pouco ali, valorizou ou não foi pênalti, claro, realmente não tinha observado. Como aconteceu na origem do primeiro gol do Bahia, que foi anulado. Na origem da origem, né? Marinho dá um bombom pra frente, a bola já tinha saído dos pés de Marinho, e Mingo tava puto com o Marinho, foi lá e deu uma abraçada meio que no pescoço ali de Marinho. O Wilton Pereira Sampaio na origem não tinha percebido. Sai todo desenrolado da jogada, o Bahia coloca o Fortaleza na roda, Everton Ribeiro jogando muita bola, solta o passe para Ademir dá na grande área, Everton Ribeiro cabeceia e mete 1-0, 1-1 no caso, o primeiro gol do Bahia, mas foi anulado. Por quê? Porque teve um erro claro, que o Wilton Pereira Sampaio não tinha percebido, que foi justamente a abraçada de Mingo em Marinho na origem. E aí tinha que ser anulado o gol do Bahia. E o Fortaleza estava tomando uma pressão e um apavoro muito forte no jogo e merecia até perder a partida. E aí vamos lá. Heitor, o Fortaleza teve uma grande evolução com o Renato Paiva porque conquistou esse empate? Não, não teve nenhuma grande evolução. Por enquanto não. Daqui a 3, 4, 5 jogos a gente pode enaltecer um pouco mais os feitos de Renato Paiva. Ou não, né? Ou não. Bom, gente, vamos lá. Primeiro aqui, tá? Escalações para vocês. Como é que o Bahia foi pro jogo, no caso, contra o Fortaleza? O Bahia foi com o Marco Felipe no gol, Juba, Amigo, Duarte e Gilberto, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir, Eric Puga e Lúcio Rodrigues. Vocês estão vendo aqui um Bahia todo titular, né? E vai jogar na próxima terça-feira contra o América de Cali. E aí vamos lá, gente. Lúcio Rodrigues, para mim, foi o pior jogador em campo. Dos 22 jogadores titulares, mais os 10 que entraram, dos 32 jogadores em campo, Lúcio Rodrigues foi o pior. Impressionante. Não tá jogando é nada, rapaz. E não tem que passar pano porcaria nenhuma. Perdeu 2 gols no jogo de hoje. Um, que a defesa do Fortaleza falha, né? Naquele bate-rebate e tal. Se eu não me engano, foi Eric Puga quase que fez o gol ali, roubando a bola do zagueiro do Fortaleza. Ele finaliza e Magrão faz a defesa. No rebote, Lúcio, um gol de certo modo escancarado.
ele recebe o bate-rebate, entra na grande área e finaliza a bola para fora. Um centroavante que custou fortuna, tem que fazer aquele gol. Ah, mas veja só, tem que fazer aquele gol. Mas beleza, faz parte, errar acontece, beleza. O gol não estava vazio, mas tinha muito espaço para encaixar a bola no canto. E ele botou a bola para fora. Outro gol de Lúcio Rodrigues. Jogada pela ponta direita de Ademir. O cruzamento sai perfeito na grande área. E quase que ali na marca da cal, na marca do pênalti, um pouco mais para dentro até, Lúcio Rodrigues finaliza a bola em cima de Magrão. Cara, tu é centroavante, tu é camisa 9. Tinha ângulo, só era chutar no canto. Ele chuta a bola em cima de Magrão. Por quê? Porque ele é fraco como jogador de futebol e tá em péssima fase. Se ele tivesse numa fase melhor, ele chutava aquela bola no ângulo, pum. Só era deslocar, não era nem força, era jeito. E ele tava com medo. Aí chutou a bola em cima do goleiro, sem confiança. Não é à toa que no intervalo ele é substituído. Cauli Oliveira que entra na vaga dele. Cauli é meia e entrou improvisado como falso 9. Devido às péssimas atuações de Lúcio Rodrigues. E hoje foi mais uma péssima atuação. Esses 2 gols perdidos de Lúcio colocaram a atuação do Bahia por água abaixo. Que não foi um péssimo primeiro tempo, mas terminou perdendo. O Fortaleza faz 1-0 com um golaço de Marinho. Depois de um bate-rebate no cobrança de escanteio, ele pega de primeira, a bola mete um balão, né, uma trajetória, uma parábola muito forte, muito rápida, e a bola vai no canto. Marcos Felipe não teve nem reação praticamente, porque foi muito em cima. Marcos Felipe dá o soco, a bola nem pegou no chão, ele já pega de primeira, e a bola vai no cantinho. O Fortaleza faz 1-0 com um golaço de Marinho. E o Fortaleza poderia ter feito 2-0, tá? Só que aí teve o gol perdido, de Breno Lopes / Iago Marinho, foi mal. Breno Lopes recebe o passe do Lucas Sacha, nas costas ali de Gilberto. Breno Lopes carrega a posse, carrega a bola, entra na grande área e chuta a bola, pega na trave. No rebote, Marinho sem goleiro, meio que no modo reflexo ali, né? Finaliza a bola para fora. Poderia ser o 2-0 pro Fortaleza. O Fortaleza era brilhante, tinha posse de bola, estava sendo envolvente, massacrante, nada disso, nada. Mas, de certo modo, estava marcando bem dentro das suas limitações ali. Tava um jogo equilibrado, o Bahia tava com um pouco mais de posse de bola, foi melhorando com o desenrolar da partida. Quanto mais o tempo passava, mais o Bahia melhorava na partida. Melhorando, controlando mais a posse, controlando mais o meio de campo e por aí vai. E o Fortaleza de Renato Paiva? O Fortaleza de Renato Paiva mudou pouco em relação ao Fortaleza de Vojvoda na escalação, assim, não teve grandes mudanças radicais, né? Ele teve que mudar pela necessidade, não pela opção, até porque nem dá para exigir muito de Renato Paiva, que foi com o Magrão no gol, Breno Lopes e Breno, foi mal. João Ricardo e Breno estão lesionados, né? Teve que passar por um processo de cirurgia. Na zaga, Gaston Ávila Kusevich e Brits na lateral direita. E na esquerda, Diogo Barbosa. Detalhe, aí é que vai uma crítica para Renato Paiva. Diogo Barbosa estava sendo amassado por Ademir, amassado por Everton Ribeiro durante todo o segundo tempo. E em nenhum momento Renato Paiva promoveu alterações para estancar um pouco a sangria por ali. O Bahia atropelou o Fortaleza em todo o segundo tempo. E assim, só não ganhou o jogo porque a bola batendo no travessão, teve o pênalti não marcado, gols perdidos. Aí, meu irmão, aí é o tal do futebol e o detalhe, né? Então, faltou Renato Paiva talvez ajustar um pouco mais essa marcação aí na lateral esquerda, porque Diogo Barbosa é horroroso. Então, assim, mudou um pouco o quinteto pela necessidade, né? Mas ele continua ali com quase 4 zagueiros. Ele só não colocou Mancha porque Mancha também tá lesionado. Aí, pela necessidade, vai Diogo Barbosa. Por quê? Porque é o que tem, não tem muito mistério. Lucas Sacha, para mim, foi um dos melhores jogadores do Fortaleza em campo. Bem na marcação, bem nas transições também. De primeiro volante, Matheus Pereira ali também jogando com ele. E aí vem Pochettino, de meio atacante, Lucero de centroavante, Marinho e Breno Lopes pelas pontas, né? Lucero pouco fez. Eu não sei nem se Lucero chegou a chutar alguma bola na barra. Só para eu pegar aqui, ó. Finalizações. Será que Lucero chutou alguma bola na barra, cara? Acho que não, né? Gols, assistência. Ó, Lucero não chutou. Lucero não conseguiu chutar uma bola em toda a partida. E ele jogou 80 minutos. Isso traduz um pouco da pobreza de criação do Fortaleza na maioria do jogo. Fortaleza criou pouco, gente. Fortaleza não envolveu Bahia, não, nada disso, não teve nada disso. Então, assim, o que é que eu acho que o Fortaleza melhorou com o Renato Paiva? Atitude. Eu vi um time um pouco mais enérgico, eu vi um time um pouco mais motivado para dar uma resposta pro próprio torcedor, como quem diz, ó, a culpa não era nossa não, a culpa era dele lá que saiu, de Vojvoda, do treinador, meio que tipo isso. Então a resposta para uma estreia do novo treinador é os jogadores entregar mais vontade. E eu vi mais vontade, mais disposição
e mais raça no grupo de jogadores do Fortaleza. Ainda não vi, aí a impressão minha, você pode discordar, mas eu ainda não vi nenhuma grande evolução não, tá? Segundo tempo, vamos passar aqui a análise para vocês. Antes disso, a Montenegro Cargas entrando em ação mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Bom, gente, segundo tempo, vamos lá. Se a gente analisar apenas a estatística vai dizer um pouco do que foi a partida. Ó, o primeiro tempo, se a gente analisar aqui, ó, 2-2 de chances claras, e foi mais ou menos isso mesmo. 65% de posse de bola para o Bahia, 35% para o Fortaleza, 7-9 finalizações. O Fortaleza finalizou mais do que o Bahia. 3 defesas de Magrão contra apenas uma defesa de Marcos Felipe. Então, um jogo equilibrado e foi isso mesmo. E para mim, o Fortaleza levemente superior na partida, uns 5% melhor. Vem o segundo tempo e a estatística ela se torna mais favorável para o Bahia. 10-6 de finalizações, 3-1 em chances claras criadas, 63% de posse de bola para o Bahia e apenas 37% de posse de bola para o Fortaleza. O Bahia no segundo tempo, gente, atropelou, pô. Vendo que precisava fazer o resultado, pelo menos empatar o jogo, Rogério Ceni tira logo o Lúcio Rodrigues e coloca Cauli Oliveira. E aí você traz um ataque um pouco mais móvel, né? Um ataque com um pouco mais de mobilidade do que com o Lúcio Rodrigues. E um pouco mais técnico, só que Cauli também não tá jogando nada, gente. E nesse lance que ele sofreu pênalti, ele poderia esbravejar um pouco mais, poderia implorar pro árbitro, professor, pênalti, mas ele tá frouxo, tá fraco, sem energia que o Bahia precisa, até para pedir um pênalti. Ele cai e pede assim, e fica assim no chão. Aí depois ele levanta e finge que nada aconteceu. Por isso que assim, eu fiquei até que me disse, pô, será que foi pênalti mesmo? Porque você olha pro lance e fala, isso é pênalti. Só que o Cauli, ele reage assim, pedindo pênalti no primeiro momento. Ele cai, pede pro professor e depois brocha. Aí segue o jogo. Os outros jogadores é que pediram um pouco mais, de forma mais enérgica, tá? E aí no segundo tempo, gente, o Bahia melhora. Tem uma... Velho, Puga e Ademir nas pontas jogaram bem hoje, tá? Ademir pra mim foi o melhor em campo. Jogou muita bola. Infernizou Diogo Barbosa o jogo todo e atropelou ele em toda a partida. E Renato Paiva não fez quase que nada ali pra conter um pouco o ímpeto de Ademir pela ponta direita. Eric Puga acha um belíssimo passe pra Juba, cara a cara, finalizar a bola pra fora, por cima de Magrão. Se Juba dá um tapinha mais fraco, era o gol de empate do Bahia. Eric Puga faz uma outra boa jogada. Ele acha um passe rasgando toda a defesa do Fortaleza para na meia-lua Everton Ribeiro nem precisar dominar. Já pega de primeiro um pancadão no travessão. E a bola, pum, pega no travessão e volta. Pancada. O Bahia já poderia ter empatado a partida. Faz 2 gols impedidos. Tem o gol anulado pela falta infantil de Mingo em cima de Marinho. E o Bahia massacrando, e massacrando, e massacrando, e massacrando. E chegando, e chegando. E o gol era só questão de tempo. Quando o Bahia acelerou um pouco mais, o Bahia dominou o Fortaleza. O gol saiu da forma mais bizarra, né? Num bate e rebate na cobrança de falta. Nestor bate, a bola pega na barreira, volta nele, ele chuta de novo, a bola pega em Matheus Pereira, engana o goleiro e a bola entra. Eu até achei que tinha pegado em David Duarte. O bizarro é que o VAR solicitou para o Wilton Pereira Sampaio checar na cabine do VAR para ver se estava impedido ou não David Duarte. Pô, David Duarte estava impedido, mas a bola não pegou nele, nem estava atrapalhando ninguém ali, pelo amor de Deus. Então, assim, não sei porque o VAR ainda fez aquele charminho todo. Cara, a bola pegou no jogador do Fortaleza, não do Bahia. É gol, acabou, não precisa ficar enrolando e tal. Ah, não, vem cá checar, tá de sacanagem, né? Só que assim, o Bahia empata, e eu falei que o Bahia foi bem melhor, e foi mesmo no segundo tempo, mas o Fortaleza ainda poderia vencer a partida. Se Herrera não perdesse um gol cara a cara, que ele dá um tapinha por cima, Pikachu ainda tenta desviar de cabeça, não consegue. Naquela marcação-pressão, né? O Bahia falhava em alguns momentos na defesa. Quem não entrou bem hoje foi Michel Araújo. Michel Araújo estava entrando bem nos jogos e hoje não entrou bem. Ele falhando em domínios de bola, perdendo a posse e gerando contragolpes para o Fortaleza. Que inclusive em um desses contragolpes, José Herrera perdeu um gol cara a cara. E aí o Fortaleza poderia ter vencido a partida. No final das contas, um jogo que o Bahia dominou no segundo tempo,
teve muito mais oportunidade. No primeiro tempo ficou um jogo mais parelho, o Fortaleza 55-45, o Bahia no segundo tempo 65-35, por volta disso. No duelo de pontos o Bahia venceria isso aí, com certeza absoluta, é meio que unanimidade. Mas é o futebol. A moeda poderia ter caído para um lado ou para o outro, para o Bahia ou para o Fortaleza. Acabou sendo um empate. Enfim, futebol, né, irmão? Não tem muito para onde correr, não. 1-1, pior para o Fortaleza, que continua na vice-lanterna da Série A, tá? Para o Bahia, óbvio que não é um bom resultado, por todo o contexto onde está inserido na tabela, e é o Fortaleza em crise, né? Dava para ter vencido. Mas, enfim. É isso, rapaziada. Abraço para todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Ah! Pera aí que eu não posso perder o fio da meada, não. Isso aqui é sacanagem, pô. Dá até para fazer um vídeo específico sobre isso depois. Eric Pugametium, 3C. Aliás, 8, né? 5 mais 3, 8. Miserável, acertou. C. O árbitro dá amarelo para ele. Não precisa dizer mais nada, tá? Tamo junto, rapaziada. Valeu.